E agora chegou o momento de falar de juros altos aqui no Live CNN. Empresários e entidades representantes dos setores produtivos reagiram negativamente à decisão do Copom de manter pela 7ª vez seguida a taxa básica de juros de 13,75% ao ano. Para analisar a manutenção dos juros altos e falar das perspectivas para os próximos meses, conversamos agora com o economista-chefe do Banco Master, o Paulo Gala, que também é professor da FGV. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, é um prazer conversar com todos vocês. Paulo, a gente pode esperar a queda da taxa Selic a partir de agosto? É uma dúvida ainda, não dá para dizer com certeza que o Banco Central vai cortar. No último comunicado da decisão da semana passada, ele adotou um tom duro, né? Diz que a inflação ainda preocupa, que está problemática e que, portanto, ele não tem certeza se vai cortar juros ou não. Ele não disse nem que sim, nem que não. Ele deixou meio que a porta aberta, mas a minha visão é que é mais provável que eles comecem a cortar juros em setembro, não em agosto. Bem, cobrança de vários lados não faltam, né? Como o senhor avalia essa estratégia do BC da manutenção da taxa básica de juros por um período tão longo? Acho que ele já poderia ter sinalizado que vai começar a cortar no segundo semestre. Não precisava ter adotado um discurso tão duro, até porque a inflação está caindo. A gente está com deflação, né? Os indicadores de junho e provavelmente de julho vão mostrar uma queda nos preços, deflação. E quando o Banco Central fica parado com preços caindo, quer dizer que a taxa de juros real está subindo. Na verdade, o juro nominal que está dado ali, ele é ainda maior em termos reais, porque, né, imagina que a inflação desse ano está mais para 5% e não para 6%. Então, o juro perto de 14%, né, significa um juro real descontado da inflação muito maior. Então, acho que o Banco Central já poderia ter sinalizado que ele vai cortar a taxa de juros. Não precisaria ter sido tão duro no tom, né? Recentemente, a gente até mostrou aqui na CNN o deputado Lindbergh Faria, na prática, pedindo a demissão do Roberto Campos Neto do BC. Essas movimentações políticas, na sua avaliação, elas têm algum peso a ponto de interferir nas decisões da manutenção ou da redução ou aumento da taxa de juros? Ou isso acaba sendo um pouco mais de espuma? Não, essas pressões dificultam a vida do Banco Central, sem dúvida, mas são pressões legítimas, né? A taxa de juros elevada, ela atrapalha demais o comportamento da atividade econômica, o crescimento do PIB e tudo mais, né? Mas no final do dia, eu acho que eles têm lá uma visão técnica, né, que é defensável, né, de que os juros devem cair, mas devem cair mais para frente, e estão tentando sustentar essa visão. O problema é que tem outra visão técnica também, fundamentada em bons argumentos, que mostram que a taxa de juros já poderia cair, né? Então, no final do dia, é um debate técnico, não é nem um debate político, né? Existem duas visões técnicas antagônicas, uma que defende um corte mais rápido e outra que defende um corte mais lento, que é a posição dessa presidência do Banco Central e dessa diretoria, né? Professor, a gente pode entender essa decisão como um pouco mais heterodoxa quando comparada com o que é praticado por outros bancos centrais do mundo, principalmente dos Estados Unidos ou na Europa? A gente pode entender como uma decisão mais dura, mais conservadora do que os outros bancos centrais têm feito, né? Nenhum banco central no mundo tem praticado uma taxa de juros tão alta quanto a brasileira, inclusive o segundo colocado, que é o México, se não me falha a memória, está com uma taxa muito mais baixa, né? E quando a gente olha o mundo rico, que você menciona, os juros, chamados juros reais estão praticamente zerados, porque os bancos centrais colocaram um juro nominal igual à inflação, né? Então a inflação nos Estados Unidos está em 5 e o juro está em 5. Na Europa, a inflação está em 6 ou 7 e o juro está em 4. Então, no Brasil, a gente realmente está com uma taxa muito, muito mais alta do que a inflação, né? A gente tem disparado hoje o maior juro real do mundo. O Banco Central brasileiro está muito, muito duro, muito conservador em relação a isso, né? Só para completar aqui, decisão do último dia 22, a taxa de juros do México está em 11,25. Nós conversamos com o Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, prazer conversar com todos vocês.